No vídeo de hoje vamos ver como usar o Bluetooth junto com o Arduino, inclusive como construir um aplicativo para celular. Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Júlio e no projeto bacana de hoje vamos utilizar um Arduino. Nesse caso específico vou usar o Arduino Nano, mas pode ser feito com o Arduino Uno também. Nós vamos utilizar vários sensores, nós vamos utilizar um botão, que eu estava pressionando aqui, vamos utilizar o módulo ultrassom, aqui o próprio Bluetooth. Depois aqui eu tenho também um LED RGB. Aqui eu estou usando um módulo, mas pode ser o próprio LED. E um sensor aqui de temperatura e umidade. E na aplicação que está rodando aí ao lado, você pode perceber que eu tenho os LEDs na parte de cima. Tem os LEDs aqui. Depois ele está fazendo a leitura aqui da temperatura, da distância, da umidade e se o botão está pressionado ou não. Então eu vou pressionar o botão aqui, acompanhe na câmera, e repare que essa parte do botão vai mudar aqui, de off vai para on. Então eu vou pressionar e mudou para on. Enquanto eu estou pressionando o botão, ele vai ficar exibindo ali cores aleatórias. Tá? E aí depois ele para e desliga todos os LEDs. Em paralelo a isso, eu também posso, por exemplo, acionar aqui o LED vermelho. E o detalhe importante e interessante desse projeto, ele aciona o LED e me dá um retorno aqui para a aplicação qual LED está aceso e qual LED está apagado. Então ele acende aqui a cor correspondente e altera o texto também. Isso eu vou mostrar para vocês como foi feito. Então eu vou apagar aqui o LED vermelho. Apagou. Depois ele já altera aqui. Vou pressionar o verde. Ele acendeu. Vou apagar. Repare na câmera aí, né, que está aceso. Não sei se está dando para perceber muito bem a cor. E aqui agora acender o azul. Acendeu o azul ali. Dá para perceber ali na câmera também. Tá? E os processos vão rodando todos aí ao mesmo tempo. E dessa forma de dar o retorno, na verdade, acaba ficando um pouco lento a programação do Arduino, porque eu tenho que mandar a cada 2 segundos aqui para o Bluetooth. Eu não posso ficar mandando muitos dados ao mesmo tempo dessa forma de comunicação. Tá? Existem outras formas que podem ser feitas também. Iniciando aqui o software, eu posso apertar aqui em procurar. Eu vou mostrar quais são as redes, né, os dispositivos Bluetooth que já foram conectados a ele. Eu pressiono, ele deu esse erro porque na verdade ele já estava conectado, né? Então vou apertar aqui para conectar, que ele acabou desconectando, né? Conectei. A partir do momento que eu conecto, aí ele já vai começar a fazer aí a atualização. E agora eu vou aproximar aqui uma caixa que eu coloquei aqui na frente do sensor ultrassom, só para a gente poder verificar a alteração aqui da leitura. Vou aproximar um pouquinho aqui. Aí ele já vai colocando a distância. Essa leitura da distância do ultrassom, gente, ela não é muito precisa. Né? Ela é precisa, mas ela vai dando pequenas variações. Então, normalmente, essa leitura a gente acaba fazendo, muitas vezes, uma média. Né? Deixa ele fazendo algumas leituras, faz uma média para depois exibir o valor. Nesse caso, ele está mostrando direto mesmo, e a cada 2 segundos ele já vai atualizando. Vou mostrar então agora a programação do Arduino e depois eu vou mostrar também o App Inventor que eu utilizei para desenvolver esse app. Super simples, mas ao mesmo tempo extremamente útil e com N possibilidades para depois vocês trabalharem. Aqui na programação do Arduino, sempre que eu vou usar algumas programações um pouco mais complexas, eu gosto de no começo da programação colocar o que esse código vai fazer, né, o que esse projeto faz. E aí depois, na sequência, quais portas as coisas estão ligadas. Tá? Isso facilita se eu precisar desmontar e montar de novo, ou fazer algum ajuste. Então isso ajuda com que eu não me perca aí na programação. É mais fácil eu colocar aqui do que eu ficar procurando dentro da programação o que está ligado aonde. Então isso vai me facilitar bastante. Outro detalhe também
é que eu costumo colocar a programação aí por partes. Então aqui eu estou colocando só relativo ao sensor temperatura e umidade, né, o DHT11. Depois, na sequência, eu estou utilizando o Bluetooth, usando aqui uma biblioteca chamada Software Serial, né, que eu vou fazer uma instância aqui chamada Mais Serial. Aqui eu posso pôr qualquer nome. Eu estou usando a portas 11 e 12. Isso é para poder usar duas comunicações seriais diferentes. Porque o Bluetooth é uma comunicação serial. Então, dessa forma, eu consigo usar o serial print normal, né, para usar o monitor, junto com o Bluetooth. Aqui é um tempo que eu vou usar após eu enviar alguma informação para o Arduino. Eu sempre vou esperar ali 1 segundo, né, entre uma informação e outra. Eu tentei colocar tempos menores da forma que está sendo feita a comunicação. Se eu colocar tempo menor do que isso, não vai dar certo. Depois aqui é a parte do ultrassom, né, quais são os pinos que eu estou utilizando. Depois aqui já é uma parte mais genérica, né, que são partes aí dos LEDs. Tá, então eu estou colocando qual é o estado do LED e qual é o LED. Né, isso faz sentido lá na programação, lá para baixo. Depois a ligação dos botões, depois o setup. E a parte do loop propriamente dito. Então aqui eu vou fazer a leitura do Bluetooth. Então se tiver alguma coisa para receber, eu jogo lá no monitor serial só durante, né, o teste da programação, para ver se está ok. E aí depois, ó, se eu recebi a letra R, isso a gente vai ver lá depois no App Inventor. Se eu recebi a letra R, eu aciono a função aciono a LED R. Se eu receber a letra G, aciono a LED G, né, que é o green, blue, todos. E o status. O status, quando eu conecto lá no Bluetooth, eu peço um status aqui para o Arduino para saber o que está ligado e o que não está ligado. Depois eu faço aqui a leitura dos botões. Né? E aí, se o botão for pressionado, eu chamo a função aqui, aciono o botão. Então eu fiz bem segmentado essa programação para facilitar um pouquinho a vida. E tem partes que são bem repetidas, até daria para compactar um pouquinho mais o código. A parte da temperatura. Então aqui ele vai alternar entre uma leitura de temperatura e uma leitura de umidade. Aqui eu estou colocando a cada 2 segundos fazer essa leitura, mas na prática poderia ser muito mais, porque não há necessidade de eu sempre ficar alterando a informação de temperatura, porque a temperatura não altera tão rápido assim. A temperatura do ar, né, não altera tão rápido assim. Então aqui ele vai ficar alternando entre qual o valor que ele manda, e aí eu vou ter a string que eu vou mandar lá para o App Inventor. Então vou ter a temperatura, aqui eu defini que são 5 caracteres mais o sinal de igual, isso vai fazer sentido lá para a gente depois. E aí eu estou colocando qual vai ser a string do valor da temperatura, ou então qual é o valor da umidade e o valor dessa umidade que ele vai separar lá depois no App Inventor. Mesma coisa a distância, tá, do ultrassom, então ele vai mandar qual é essa distância. Aqui sim eu preciso, né, enviar mais rápido. E aqui termina a parte do loop, mas aí depois começa as funções todas aqui. Então o status, ele manda, se o status do LED estiver ligado, ele vai mandar ligado, se não ele manda desligado. O LED verde, mesma coisa, e por aí vai. Então ele vai mandar de todos os LEDs que estão ligados ou desligados. E também lá o estado do botão. E aí depois eu tenho uma programação parecida para quando eu aciono o LED vermelho. Então, se o estado do LED vermelho for alterado, né, se eu rodar essa função, ele vou verificar se foi alterado e vou inverter para ligar ou desligar. E aí depois que eu desligo, eu envio de volta avisando que eu desliguei o LED. Se eu ligo, eu mando de volta avisando que eu liguei o LED. A gente já vai entender isso lá. Então essa parte é igual, repetindo para todas as programações. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você fazer o download desse código. E aí depois você adapta aí para o que você precisa. Quando eu aciono todos, eu vou
apagar todos os LEDs ou acender todos os LEDs e mudar aqui os status. Aí depois eu já mando o status aqui do LED T, né, que seria todos, lá para o App Inventor para ele poder acender e apagar tudo ao mesmo tempo. Então aqui a parte do botão, quando o botão for pressionado, ele vai mandar a mensagem que o botão foi pressionado. E aí, depois aqui, ele vai ficar, enquanto, né, o botão estiver pressionado, ele vai ficar colocando valores aleatórios, com delayzinho aqui de 100 milissegundos, valores randômicos aí, entre 0 e 1, né, entre as cores aqui. Eu não fiz parte de analog write, eu acabei mantendo o digital só para ele acender realmente totalmente, né, o LED, mas ele vai ficar alternando aqui, né, entre 0 e 1 as opções aqui, então ele vai gerar algumas combinações de LED. E depois, quando eu solto o botão, ele apaga os LEDs e avisa lá, né, para o App Inventor que eu desliguei os botões. Então essa é a programação do Arduino. Olhando aqui parece meio confuso, mas quando a gente olhar lá agora no App Inventor, as coisas vão fazer sentido. O detalhe importante é que eu tenho aqui então mais serial, é o que eu estou mandando para o Bluetooth. Então tem algumas informações que parecem repetidas, mas o serial print é se eu fosse utilizar ali, né, aquela aqui na parte de cima do monitor serial. Muito útil durante o desenvolvimento. Vou mostrar agora então para vocês a parte do App Inventor. Entrando aqui no App Inventor, eu tenho vários componentes aqui. Então eu tenho a parte aqui de um banco de dados para poder armazenar qual foi o último Bluetooth que foi conectado. Tenho um tocador para reproduzir música, um notificador para poder vibrar, o cliente Bluetooth e o temporizador. Ele vai funcionar como um timer interno da minha aplicação. Depois aqui eu tenho botões e textos, né, labels. Não vou entrar em detalhes da programação do App Inventor, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas, se vocês quiserem, me mandem uma mensagem, me coloquem nos comentários. Eu posso gravar outros vídeos específicos aí sobre o App Inventor para a programação junto com o Arduino. Entrando então na parte dos blocos, né, ou do código do App Inventor. Então nós vamos ter aqui inicialização de variáveis. Aqui é a inicialização da tela. Então quando a tela 1, eu acabei não mudando o nome, ficou o padrão, inicializar, ele pega todos os botões que eu tenho na tela e deixa tudo como falso. Tá? Esse falso faz com que, né, o falso do ativado. Então eu não consigo clicar em nada. Porque se eu clico e o meu Bluetooth não está conectado, por exemplo, isso vai gerar erro na programação. Depois aqui ele vai chamar lá aquela parte do banco de dados para verificar se tem algum valor do Bluetooth para conectar. E aqui depois ele vai fazer a conexão. Ele vai tentar aqui verificar se tem alguma coisa conectada, senão ele pode dar erro, né, avisando que está dando erro e tudo mais. Quando eu clico aqui no botão procurar, antes de escolher ele vai verificar os elementos que eu tenho lá do meu Bluetooth. Aí depois que eu selecionei, tá, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar aquele valor para poder depois, quando eu vou voltar, ele conectar no mesmo. Depois, se for conectado, tá, e se deu certo ali quando ele conectou o endereço do Bluetooth, então ele vai ativar os botões para aí sim eu poder pressioná-los. E dessa forma, ó, esse é o detalhe principal da programação, que ele vai chamar, né, o cliente Bluetooth e vai enviar um texto. E esse texto que eu estou mandando é a letra S. Tá? Lembrando que esse S, lá na minha programação do Arduino, é o status. Então aqui eu lhe mando um status, por quê? Porque eu acabei de conectar, então eu quero verificar qual LED, eventualmente, no meu Arduino está ligado ou desligado. E se eu não conseguir conectar, ele mantém tudo como falso. Da mesma forma, se eu apenas apertar no botão conectar, se eu não apertei em procurar, se eu só apertei em conectar, só voltando aqui para o design, gente, estou falando dessa parte de cima aqui, ó. Quando eu aperto em procurar, ele vai listar, e se eu aperto para conectar, ele vai conectar no último que foi conectado antes.
né, que ele armazenou aqui. Então, se ele conectou, a programação vai ser a mesma coisa. Se ele conseguiu conectar, ele ativa os botões, senão ele mantém ele desativado. Depois que ele está conectado, então os meus botões estão ativados. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Quando o botão vermelho for pressionado, né, BT Red, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o texto R, aí o meu Arduino vai receber esse texto e vai vibrar um pouquinho aqui. Mesma coisa com o BT Blue, BT Green e BT liga todos. Então ele vai mandar as letras aqui, ó, R, B, G e T. Então dessa forma, quando eu mando o T, ele vai saber que tem que acender todos os LEDs. Então essa é a parte, uma parte da programação que do celular manda para o Arduino. Tá? Essa é a parte mais simples. Tá? Depois dá uma complicadinha aí na hora de fazer o retorno. Tá? Ou de eu saber o status do que está ativado ou não no Arduino. Tá? Mas essa programação de eu só mandar do aplicativo para o Arduino é relativamente simples. Tá? Então basta que eu conecte. Tá? Se estiver conectado, ele habilita os botões e conforme eu vou clicando nos botões, aí você pode colocar quantos você quiser, ele manda essa letra. E o Arduino vai receber isso e vai tratar lá daquela forma que eu mostrei para vocês. Aqui agora é o contrário, tá? Então eu vou ter um temporizador, tá? Que ele vai ficar então rodando o tempo todo. E aí toda vez que ele disparar, né, toda vez que ele der o tempo dele, ele vai receber. Então, se o Bluetooth está conectado e se ele vai chamar então o cliente Bluetooth e vai verificar o que tem para receber, se tem alguma coisa para receber, né? Ou seja, se o que tem para receber de bytes de informação é maior do que zero. Se for maior do que zero, então ele vai receber o que interessa, né? E vai repartindo já. Então ele vai receber os bytes disponíveis, vai receber aqui e já vai repartir pelo sinal de igual. Tá? Isso foi a forma que eu encontrei para eu poder receber as informações do Arduino, né? Do Arduino para o App Inventor aqui, para o aplicativo. Então depois aqui que ele separou, então ele repartiu esse texto, ele separou aquela string que eu tinha mandado, ele vai verificar o que eu recebi e vai tratar. Aí agora a programação ela vai se repetindo. Se você entender o primeiro, você entende todos os outros aqui. Então ele vai pegar aqui, ó, o índice 1 da minha lista. Se o LED R for do índice 1 e o índice 2 for igual a ligado, ou seja, o LED vermelho está ligado lá no meu Arduino, então o que ele vai fazer? Ele vai colocar o botão, o status e a cor de fundo, ele vai mudar tanto a cor de fundo quanto o texto para vermelho e o texto ON. Se for falso ou for qualquer outro valor aqui, né, que vai entrar na parte do senão, então ele vai deixar cinza e vai colocar off na programação. Daqui a pouco a gente vai simular de novo e eu já mostro melhor para vocês. Então, a mesma coisa para o LED, então aqui o LED R, LED G, depois aqui o LED B, e aqui o todos, ele vai fazer a mesma coisa, só que para todos os LEDs. Então ele vai ao colocar cores e tudo on, ou vai colocar cinza e tudo off. A parte do botão, se o índice 1, porque aqui eu estou mandando uma informação por vez, tá, gente? Então, se o índice 1 for igual ao botão e o índice 2 for igual a ligado, ele vai colocar on. Se aqui tiver desligado ou qualquer outra sujeira que aparecer na comunicação, que às vezes acontece, ele vai colocar está desligado. Mesma coisa aqui para a parte da umidade. Né? O único detalhe é que aqui já não vai ter os ifs, né? Aqui vai colocar o texto direto. Então, ó, se o índice daquela lista que eu recebi for igual a úmida, ou umidade, né, de umidade, e ele vai pegar a parte do índice 2 e vai já colocar direto, dentro aqui do ajuste do texto do label aqui do valor umidade. E depois ele vai colocar também mais um textinho ali, colocar uma porcentagem só para ficar bonitinho. Mesma coisa depois aqui com a temperatura. Se ele receber aqui temperatura, então ele vai colocar o valor que está no índice 2 e depois colocar ali o símbolo ali do grau, né, para falar quantos graus Celsius está marcando. E mesma coisa aqui depois com a distância, que ele vai colocar o centímetro. Esse detalhe, gente, de juntar aqui os valores, juntar as strings,
A função é justamente deixar mais agradável, né? Deixar visualmente mais agradável. Lembrando, pessoal, que esse código todo aqui eu vou tirar vários prints de tela e vou colocar um PDF, tá? Para vocês fazerem o download. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, lá do site do projetobacana.com.br. Vamos simular agora. Eu vou colocar tanto a câmera quanto a captura de tela do celular. Mostrando então aqui o projeto e a tela do celular. Eu coloquei aqui o projeto um pouquinho inclinado para facilitar a visualização aqui da conexão do Bluetooth. E dá para ver também um pouquinho melhor aqui os componentes. Dá para ver que todos os fios que saem daqui dessa parte do Arduino, né, estão dando a volta e entrando aqui. Então, assim, eu usei o máximo que dava de portas aí. Daria para colocar ainda alguns componentes aqui, mas já ficou de bom tamanho. Então, beleza. Então, aqui eu consigo ver o LED piscando ali do Bluetooth. Ele fica piscando justamente porque ele não está conectado. Entrando então aqui na aplicação, ele vai mostrar ali o último dispositivo que eu conectei. Mas eu posso apertar aqui então em procurar, né, e escolher de novo aqui qual que eu quero. Então vou colocar aqui o PNTM. Aqui ele já conectou. E da forma que ele conectou, então agora ele começa a mostrar então quais são os valores que eu tenho. Então tem ali a distância, temperatura, umidade. Ele não necessariamente vai na mesma ordem, tá? Porque ele vai do tempo ali do Arduino. A cada hora eu vou mandando alguma informação. Se eu pressiono o botão ele vai mostrar que está on e vai ficar piscando os LEDs ali. Já ficou meio escondido, mas dá para ver que o projeto ele tá piscando. Aí quando eu solto, ele vai ficar off e os LEDs todos ficam apagados. Então da mesma forma, se eu pressiono, por exemplo, o R, ó, ele acendeu vermelho, dá para perceber ali. E reparem que na parte de cima, aqui, ó, estou passando o mouse em cima, ele mudou ali o texto para on e colocou o botão também em vermelho, né? É o label aí, na verdade, em vermelho. Se eu pressiono o botão R, aí depois ele apaga. E reparem que o Arduino apaga primeiro e depois de um tempinho que a aplicação aqui, o app, recebe essa informação, justamente por causa dessa comunicação. Ele não é instantâneo. Pressionei o verde, ó, ficou on. Dá para ver que o verde está ligado. Eu vou tirar essa parte aqui, tirar o suporte para abaixar. Agora dá para ver melhor aqui o LED. Esse LED que eu estou utilizando aqui, ele é um LED de alto brilho, então ele não acende muito bonito assim no vídeo, mas dá para perceber. Vou apagar aqui o LED verde e vou acender o azul. Acender o azul. Ah, quero acender o azul e o vermelho. Não tem problema, posso acender os dois. Então ele deu outra tonalidade e no app ele ficou mostrando ali qual que está. Em paralelo a isso, ele fica fazendo a leitura, né, de temperatura, umidade e tudo mais. Dá para perceber que está quente aqui onde eu estou gravando. Né? Precisei fechar a janela e portas por causa do barulho externo e acaba esquentando. Um detalhe também da temperatura, que ela está alternando ali entre 30 e 31. Né? Uma opção para diminuir isso seria justamente fazer uma média, né? Fazer várias leituras e depois eu faço uma média para evitar essa variação. Se eu pressiono aqui todos, então ele vai acender todos os LEDs. Dá para ver que ele acendeu na caixa aqui, ó, dá para ver um pouquinho, ó, os LEDs. Se eu pressiono de novo ali, ele apaga. Apaga e já muda no app também. Aqui está aproximadamente 5 centímetros realmente. Vou colocar aqui um pouquinho mais para trás. Ele está medindo aqui 5 centímetros no ultrassom, né, de distância em relação a essa caixa aí. Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais para trás para você verificar e vai aumentar essa distância. Aumentou um pouquinho lá. Então essa medida, né, ele vai funcionando e também ela vai alterando um pouquinho, tá? Ele não é 100% preciso. Ele sempre vai ter pequenas variações. Não é para ter grandes variações, mas pequenas realmente vão acontecer. Bom, gente, o objetivo desse projeto, então, é justamente mostrar a forma de comunicação de um aplicativo com o Arduino
e do Arduino para o aplicativo. Mas como vocês podem observar nos códigos, né, está tranquilo aí para entender. Eu sei que essa programação ela não é simples, ela é complexa, mas se você pegar por partes, você consegue aí reproduzir. Minha sugestão, quando vocês forem fazer, antes de tentar colocar tudo que eu coloquei, né, pegue apenas um sensor, como um botão, por exemplo, e um LED. Tá? Faça esse LED acender e faça você reconhecer que esse botão foi pressionado. Tá? Lembrando que o botão você pode substituir por outros tipos de sensores. Tá? A gente usa, é mais didático, né, esse processo, como por exemplo sensor de presença, alarme de portas. Na prática, o tipo de leitura é o mesmo. E os LEDs você pode substituir por relés e dessa forma acionar lâmpadas, ventiladores, irrigadores, aquilo que a sua criatividade aí puder imaginar. Então o objetivo aqui é didático, só para a gente conhecer a forma de comunicação. Né? Conforme eu disse lá anteriormente, eu uso isso aí para mostrar para meus alunos a forma de comunicação, porque sempre, quando chega na época aí de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, as pessoas querem saber, nossa, como é que faz a comunicação Bluetooth? É muito difícil, não é? Tá? E o processo é relativamente simples. Tá? Como vocês viram lá na programação do Arduino, nada mais é do que uma comunicação serial. O único detalhe é que eu uso uma outra biblioteca para eu ainda poder usar o cabo USB no computador e usar ali o monitor serial do próprio Arduino. Tá? Então isso facilita bastante, né, esse processo de entendimento. Né? Então quando você for trabalhar com o Bluetooth, você consegue justamente monitorar que valor que o Arduino está mandando para o app e que valor que o app está mandando para o Arduino. Então aí você consegue monitorar. É possível também, a partir dessa programação, pegar algum outro app de comunicação Bluetooth genérico que você digita o valor e aí conforme você for digitando você vai ver que ele vai funcionar aí da mesma forma. Tá? É relativamente aí tranquilo para se trabalhar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí se você gostou, se você gostaria de ver algum outro tipo de vídeo vinculado aí a App Inventor ou a Bluetooth. E ainda existem outras possibilidades aí de códigos para fazer. Um abraço a todos e até o próximo projeto bacana.